Salve aí, pessoal, bem-vindo ao canal Dogões Doguinhos, falando de carro, dando mais umas dicas aí. Vamos falar um pouco de situação de descida de serra, freio motor. No caso, o termo técnico não é freio motor, mas vamos usar o freio motor, né? Falar como freio motor. Você vai usar o câmbio, né? No caso aqui nós temos um câmbio manual, tá? Que fica mais fácil de explicar isso, tá? Bom, vamos lá. A minha preocupação é tentar passar uma informação, embora não seja engenheiro, mecânico, não seja nada. A gente tem um pouco mais de experiência, né, na direção e nas questões de como guiar o carro até de uma maneira segura, né, pra você não ter problemas. Então, por exemplo, ó, o que eu vejo muito em descida de serra, principalmente com chuva, tá? Tem a ver com o que eu vou falar? Tem. É os caras rodarem, tá? Rodarem e sofrer acidente. Então, por que você se acidenta numa descida de serra? Você tem N motivos, tá? Primeiro motivo, que acontece muito, quer dizer, eu não sei quantos motivos eu vou conseguir elencar, né? Mas o que eu vejo acontecer muito é o pessoal tem carro de câmbio automático e desce com o pé pendurado no freio, certo? Então nós vamos fazer, eu deveria fazer até vários vídeos, mas não sei se eu vou conseguir fazer um só. Então uma pessoa, ela tá descendo ali, por isso que eu tô focalizando ali a rotação do motor, tá? Então o cara tá descendo em drive, num câmbio automático, ou tá descendo numa quarta, num câmbio manual, o cara não quer pôr uma terceira, ou em alguns casos tem que pôr uma segunda, dependendo da serra. O cara não quer pôr, ele tá pendurado no freio. E aí o que acontece? Você estando numa marcha mais alta, por exemplo em drive, que ele vai buscar uma rotação de maior economia, então ele provavelmente não vai estar segurando o peso do carro no motor, nas rodas, né? Não vai diminuir ou não deixar ele ganhar tanta velocidade com o motor do carro na caixa. Então você tem menos tração. Você tendo menos tração, você provavelmente vai usar mais o freio. E quando você está nas curvas, você está mais suscetível, o carro está mais solto, você está mais suscetível a rodar. Tem problema de óleo na pista, tem outras coisas, mas não é disso que eu quero falar. Agora, até porque quando começa a chuva, aí que você tem que descer mais devagar ainda, que é quando vai espalhar o óleo na pista. Mas eu tô falando agora só de modo de direção, tá? Porque óleo na pista não tem o que fazer, tu vai rodar e tu vai se lascar. Então, tu vai descer a serra com a mesma marcha que tu tá subindo, né? Então se tu sobe em terceira, tu vai descer em terceira. Essa é uma regra. Não, ela não é absoluta, mas ela é uma regra boa para se seguir, certo? E para você não pendurar no freio, certo? Por quê? Se você desce a serra com o pé no freio, você pode chegar em algum momento da serra e se acidentar. Por quê? Porque você perde o freio. O freio perde a eficiência, você pode assustar. E aí às vezes a pessoa ela se assusta porque o carro está com uma, ou às vezes nem perdeu o freio totalmente, mas você dá aquela pisada, o pedal afunda, né? Porque o fluido de freio esquentou demais, as lonas e os discos esquentaram demais, fazem o fluido de freio esquentar. Às vezes seu fluido de freio está vencido, certo? E aí ele está com muita água, ele é hidroscópico, não sei, agora não sei qual é o termo, acho que é hidroscópico. E aí você vai ter um freio fervendo, você vai pisar no pedal, você provavelmente vai com o pé lá no fundo, e aí você, em alguns momentos, você tem que dar umas bombadas, você sente o freio voltar um pouco. Mas dependendo da severidade do que acontecer, você vai ficar praticamente sem freio. Isso acontece com os caminhões. Você vê, por exemplo, algumas serras, né, na Via Dutra, tem aquelas áreas de escape de brita, que o caminhão desce a serra e sem freio, aí ele se joga ali, tá? Tem vídeos aí no YouTube, você vê. Enfim, então, quando você tem um câmbio automático, tem carro que tem aquele sistema que você põe 1, 2, 3, aí você põe no 3, que ele não vai passar da terceira. Então ele vai te dar um freio motor,
certo? Câmbio manual, você põe na marcha que dê um pouco de segurança. E o câmbio manual tem uns também que você deixa você usar o câmbio automático. Tem alguns que simulam o manual, você escolhe a marcha que você quer descer, certo? Então você consegue segurar o carro, tá? Enfim, aí você tem mais tração, o carro vai ficar mais grudado no chão e você tem uma economia ali dos freios e não tem um perigo de superaquecer os freios, tá? A gente, quando era moleque, a gente era muito doido, né? Pegava o Fusca e ia pra praia, descia o Alto da Boa Vista com o carro desligado. Mas, pô, era macaco velho já naquela época, né? Na curva do Violão, por exemplo, ou na curva da Morte, eu, virava a chave, dava um tranco de quarta e jogava uma marcha. Porque fatalmente eu poderia ficar sem freio ali, certo? Então eu já jogava uma marcha, certo? Então é importante, e eu vou fazer um vídeo em sequência falando também sobre esse assunto, tá? Inclusive que tem diferença entre motores diesel e motor flex. Porque o motor a diesel ele aguenta menos rotação, normalmente. Eu não sei esses modernos, mas os mais antigos eles não aguentam tanta rotação igual esse daqui. Então a descida da serra, principalmente a serra longa, é muito importante você descer numa marcha adequada. Então não vou pôr o pé no freio. Não, você vai pôr o pé no freio em alguns momentos. Mas você vai ter uma velocidade menor, vai ter um carro mais tracionado, tá? Menos suscetível a desgarrar. Óbvio, você tem que estar com um pneu bom, se estiver chovendo, essas coisas todas. E você evita de descer pendurado no freio. O que eu mais vejo dirigindo é gente pendurada no freio. É o freio aceso o tempo todo. Então você não deve se pendurar no freio, porque você está correndo um risco. Às vezes, um cara que rodou lá no final da serra, que eu às vezes vejo, ele pode ter perdido o freio. E aí, na hora que ele entrou na curva, se assustou, virou, não soube reduzir na caixa, o câmbio automático, não teve o que fazer na hora. E aí, puxou freio de mão ou fez alguma coisa e se acidentou. Tá? Isso é muito sério. Então, desçam a serra com câmbio manual. Normalmente na marcha que você sobe. Se você sobe de terceira, desça de terceira. Óbvio. Tá? Isso aí tem suas particularidades. E o câmbio automático, geralmente tu vai pôr na 3 ou tu vai pôr na manual e vai controlando a marcha que você quer, tá? Na sequência, eu vou falar de flutuação de válvulas, que é um outro risco que você pode ter. Mas aí é questão mecânica, tá? Aí é uma questão mais técnica, muita gente pode não se interessar. Então agora eu estou falando de freio motor nos carros, usando com a caixa de marcha, descendo a serra, principalmente serras longas, sem pendurar o pé no freio. Aí você evita acidentes, seu carro está mais tracionado e você não vai ter uma fadiga no sistema de freios, beleza? Na sequência, quem quiser ver, eu vou falar de flutuação de válvulas, que é um risco que o cara pode ter numa descida de serra, inclusive perder a garantia do motor do carro, tá? Vou falar aí, beleza? Então, dogões e doguinhos, firme e forte, dando dica, mostrando os dogões. Agora tem uns gatinhos também de vez em quando eu vou mostrar uns gatinhos aí, que o pessoal gosta de gatinho. Tem bastante visualização os gatinhos. Um abraço para todo mundo, tá? Bom feriado.